Afinal, quanto tempo dura o ácido hialurônico depois do preenchimento? A verdade é que essa resposta é muito mais complexa do que parece. Porque uma coisa é quanto tempo o produto permanece no rosto, outra, completamente diferente, é quanto tempo aquele efeito continua bonito visualmente. Muita gente acredita que o ácido hialurônico simplesmente entra no rosto, fica ali parado durante alguns anos e depois desaparece de uma vez. Mas não funciona assim. O preenchimento é um processo dinâmico porque seu rosto também está mudando continuadamente ao longo do tempo. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, especialista em injetáveis e hoje eu quero te explicar exatamente o que acontece com o ácido hialurônico depois que ele é aplicado. Como ele se integra ao tecido, por que algumas pessoas metabolizam mais rápido, o que faz um resultado durar mais e por que manutenção não significa apenas colocar mais produto. A primeira coisa que você precisa entender é que o ácido hialurônico não é algo estranho ao organismo. Ele já existe naturalmente no nosso corpo e a nossa pele, nossas articulações e diversos tecidos possuem ácido hialurônico naturalmente na sua composição. A função dele é justamente ajudar na hidratação, na elasticidade, na sustentação dos tecidos. O problema é que com o envelhecimento essa quantidade vai diminuindo progressivamente por degradação e por perda de produção. E isso impacta diretamente na firmeza, no vício, na qualidade da pele. Então, quando fazemos um preenchimento, estamos usando justamente uma substância biocompatível para devolver parte dessa sustentação e dessa hidratação perdida. Mas a forma como esse produto se comporta depois da aplicação depende de muitos fatores. Uma das maiores confusões que existem é achar que todo ácido hialurônico é igual, e não é. Existem produtos completamente diferentes dentro dessa categoria, com objetivos diferentes, comportamentos diferentes e durabilidades diferentes. Alguns são ácidos mais leves, mais fluidos, maleáveis, menos concentrados. Outros são mais densos e estruturados. Alguns são feitos para hidratação profunda da pele, outras têm capacidade maior de manter sustentação, projeção e contorno facial. Isso significa que o produto usado em uma olheira não é o mesmo usado na mandíbula. O utilizado para hidratação não é o mesmo utilizado para fazer uma estrutura. E isso muda completamente a forma como aquele ácido hialurônico vai se integrar ao tecido. Outro ponto muito importante é a reticulação do produto. Esse nome parece complicado, mas basicamente significa o quanto aquelas moléculas estão ligadas entre si para resistirem à degradação do organismo. Quanto maior essa resistência, maior ele tende a durar mais. Duração não significa necessariamente melhor resultado. Um produto muito rígido em uma área de muito movimento pode perder naturalidade. Então não existe um melhor ácido hialurônico universal. Existe aquele que é adequado para cada objetivo. Na maioria dos casos, a duração média do ácido hialurônico gira em torno de 12 a 24 meses, mas isso não é uma média geral. Não significa que toda paciente vai manter exatamente o mesmo resultado durante todo esse período. Tem pacientes que metabolizam mais rápido e percebem redução visual antes disso. Outros mantêm um resultado bonito por muito mais tempo. E é justamente aí que entra uma coisa extremamente importante. Duração visual e presença do produto não são exatamente a mesma coisa. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes desse vídeo, porque muitas vezes a paciente olha no espelho e pensa: meu preenchimento sumiu. Só que na realidade ainda existe ácido hialurônico naquela região. O que acontece é que o efeito visual começa a mudar antes do produto desaparecer completamente. E isso acontece porque o seu rosto continua envelhecendo, infelizmente, enquanto o ácido ainda está ali. O tecido ao redor dele também está mudando constantemente. A pele continua perdendo colágeno, os ligamentos continuam cedendo, a gordura continua mudando de posição, o osso continua sofrendo reabsorção óssea. Então, mesmo quando ainda existe produto presente no local injetado, o rosto não é mais o mesmo. E isso muda completamente a forma como aquele preenchimento se comporta visualmente. Um ácido que estava perfeitamente integrado há um ano pode hoje já não produzir o mesmo efeito simplesmente porque toda a estrutura ao redor dele mudou. E é exatamente por isso que a manutenção não significa repetir eternamente a mesma seringa no mesmo lugar. O rosto não é estático, ele muda o tempo inteiro e o planejamento também precisa mudar junto com ele. Esse é um dos maiores erros da estética moderna, tratar preenchimento como algo automático, repetitivo, como se bastasse adicionar mais volume sempre que o efeito diminuir. Muitas vezes isso é justamente
o que começa a gerar excesso de perda de naturalidade. A região onde o ácido hialurônico foi aplicado interfere diretamente na durabilidade, e isso acontece principalmente por causa da movimentação daquela área. Quanto maior o movimento, maior tende a ser a metabolização. Os lábios são o exemplo mais clássico disso. Você fala, mastiga, sorri, beija, movimenta constantemente essa região. E tudo isso acelera o processo de integração e degradação do ácido hialurônico ao longo do tempo. Já algumas regiões com menos mobilidade costumam apresentar uma duração mais longa e mais estável. Mas mesmo nessas áreas, outros fatores continuam influenciando muito, principalmente o metabolismo individual e o estilo de vida. Pacientes com metabolismo mais acelerado normalmente metabolizam ácido hialurônico mais rápido. Atividade física intensa também pode influenciar nesse processo. E isso não significa que o procedimento ficou ruim ou durou pouco. Na verdade, isso mostra apenas que cada organismo funciona de uma forma diferente. E é justamente por isso que comparar duração entre pacientes quase nunca faz sentido dentro da dermatologia estética. Outro ponto importante é que a expressão facial muda tudo. Pessoas muito expressivas movimentam constantemente determinadas regiões da face. Isso influencia diretamente a dinâmica do produto dentro daquele tecido naquela região. Muita gente imagina que o ácido hialurônico fica parado dentro da face como se fosse um bloco imóvel, mas o comportamento dele é muito mais complexo do que isso. Depois da aplicação, ele começa a se integrar ao tecido. O ácido hialurônico atrai a água constantemente. Isso é uma das coisas que justamente ajuda na hidratação e na melhora da qualidade visual da pele. Só que, ao mesmo tempo, ele vai sendo degradado progressivamente pelo próprio organismo. Esse processo é lento, mas é contínuo. Não existe um momento em que o ácido hialurônico simplesmente desaparece de uma vez. A degradação acontece aos poucos, enquanto o rosto continua mudando junto com ele. E existe uma diferença enorme entre o preenchimento recém-feito e um preenchimento integrado aos tecidos depois de muitos meses. O comportamento biomecânico muda, a distribuição muda, a forma como ele sustenta aquele rosto também muda. E é justamente por isso que, em alguns casos, o excesso começa a acontecer lentamente, sem que a paciente perceba, porque ela vai reaplicando o produto sem entender exatamente quanto ainda existe naquela região. E aí surge aquele aspecto pesado, inchado ou artificial que muita gente associa ao preenchimento, quando na verdade muitas vezes o problema não é o ácido em si, e a falta de estratégia ao longo do tempo. Hoje nós entendemos que envelhecimento facial não é apenas perda de volume. Durante muitos anos a estética focou basicamente em preencher rostos. Só que o envelhecimento é muito mais complexo do que isso. A pele perde colágeno, os ligamentos cedem, a gordura facial diminui e desce. O osso reabsorve, a musculatura muda, fica mais forte e hiperdinâmica. Então, sustentação facial não depende exclusivamente de preenchimento. Isso mudou completamente a forma como nós tratamos os pacientes hoje. Muitas vezes o rosto não precisa de mais volume, precisa de mais sustentação, melhora de firmeza, qualidade de pele, precisa de reorganização estrutural. E é exatamente aí que entram as tecnologias associadas. Hoje eu associo muito ultrassom microfocado, bioestimuladores de colágeno injetáveis, protocolos de qualidade de pele, justamente para evitar o excesso de ácido hialurônico do tempo. Quando você melhora a estrutura, precisa de menos volume, menos injeção. O ultrassom microfocado, por exemplo, atua estimulando pontos profundos de sustentação e ajudando na firmeza da pele. Já os bioestimuladores estimulam a produção gradual de colágeno, melhorando a sustentação de forma muito mais natural. Isso faz toda a diferença, principalmente em pacientes que já apresentam sinais mais avançados de flacidez, porque muitas vezes o problema não é a falta de preenchimento, é a falta de sustentação estrutural das diferentes camadas daquele rosto. Talvez o maior erro que aconteceu nos últimos anos tenha sido transformar preenchimento em manutenção automática, como se envelhecimento fosse resolvido apenas adicionando mais produtos continuadamente. Só que o excesso não acontece de uma só vez. Ele acontece aos poucos. Um pequeno retoque aqui, outro ali, mais uma seringa depois, e quando percebe, aquele rosto já perdeu a leveza e a naturalidade. Os melhores resultados estéticos normalmente são os menos perceptíveis. São aqueles em que você olha para a pessoa e acha que ela está descansada, bonita, bem cuidada, mas sem conseguir identificar exatamente o motivo. E isso exige planejamento, exige reavaliação constante, exige entender que o rosto muda constantemente. O tratamento que faz sentido há 3 anos pode não ser o mais adequado hoje, e nós precisamos estar atualizados para oferecer exatamente o que você precisa com todas as técnicas possíveis. Por isso eu sempre falo, manutenção
manutenção não é repetição. Manutenção é adaptação. É observar como aquele tecido envelheceu, como a estrutura mudou e quais ferramentas realmente fazem sentido naquele momento. Muitas vezes isso significa usar menos ácido hialurônico, investir mais em qualidade de pele, sustentação e estímulo de colágeno, porque naturalidade depende muito mais de equilíbrio do que de volume. O problema nunca foi o ácido hialurônico. O problema é quando ele é usado sem critério, sem planejamento e sem entender o que o rosto continua envelhecendo continuadamente ao longo da vida. Quando bem indicado, bem aplicado e bem acompanhado, o preenchimento pode envelhecer junto com a paciente de forma extremamente bonita e natural. O segredo está justamente em respeitar a dinâmica daquele rosto, do que ele precisa em cada momento. Hoje, a dermatologia estética moderna fala muito mais sobre estrutura, sustentação, naturalidade do que sobre excesso de volume. E isso mudou completamente a forma como nós pensamos o regimento facial hoje. Porque o objetivo não é transformar o rosto em outra pessoa, é manter o equilíbrio, leveza e harmonia ao longo dos anos, é envelhecer bem, sem perder identidade e sem criar exageros artificiais. E isso exige uma abordagem muito mais global. Não é só preencher, é avaliar a qualidade da pele, a flacidez, a perda óssea, a dinâmica muscular, o estilo de vida e o envelhecimento como um todo. Se esse vídeo faz sentido para você, aproveite para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho porque eu tenho vários conteúdos aprofundando exatamente como o rosto envelhece ao longo do tempo e quais as estratégias realmente fazem diferença para manter a naturalidade. E me conta aqui nos comentários, você achava que o ácido hialurônico simplesmente desaparecia no rosto de uma só vez?